Bom dia a todas e a todos. A pesquisa que eu vou apresentar foi realizada na cidade de Juiz de Fora, Minas Gerais, e contou com as pesquisadoras Andréia Horta e Mariana Gomes, e também com a Bianca Carvalho no início da pesquisa. A Universidade Federal de Juiz de Fora, onde leciono, compõe, então, como a Fernanda disse, um dos polos da pesquisa sob coordenação geral do professor Teófilo Rifiotti. Bom, foi muito bom fazer parte, dessa pesquisa diversificada, com uma equipe bastante diversificada, e agradeço muito as trocas empreendidas. Bom, os resultados e debates que eu vou trazer aqui, em poucos minutos de apresentação, vocês poderão ter acesso, então, posteriormente, na publicação do artigo completo, que sairá ainda esse ano, em 2021, no mês de junho. O título do artigo que eu estou apresentando é A Casa da Mulher e o fluxo da judicialização da violência de gênero em Juiz de Fora, Minas Gerais. Fizemos uma pesquisa etnográfica com foco na Casa da Mulher, que é uma principal instituição que atende casos de violência contra a mulher na cidade. E é uma instituição mantida pela Prefeitura de Juiz de Fora. Buscamos entender mais especificamente qual a dinâmica de atendimento e encaminhamento de casos de violência contra a mulher nessa instituição. Então, destacamos também, não como foco da pesquisa, mas também fizemos uma análise, mas não como foco, como uma informação complementar, alguns projetos que eu chamei de justiças do diálogo, baseados em uma lógica alternativa de administração de conflitos, que foram a roda de agressores e o círculo restaurativo. Ambos são frutos de projetos de extensão da Universidade Federal de Juiz de Fora, o que mostra uma importante parceria entre o judiciário e as universidades no que diz respeito a propostas alternativas de administração de conflitos em Juiz de Fora. Então, é uma parceria bastante importante. Cabe salientar, para um público mais heterogêneo, como a gente está aqui no nosso seminário, que o intuito dessa pesquisa antropológica não é analisar se a Lei Maria da Penha está sendo aplicada de uma forma adequada ou não, O intuito foi entender o uso dessa Lei Maria da Penha em Juiz de Fora, ou seja, quais os discursos e as práticas acionadas pelas instituições públicas envolvidas na administração da violência contra a mulher. Então, é bom lembrar que, apesar de ser uma lei, obviamente, de âmbito nacional, ela é usada de formas distintas em cada contexto, E são acionados diferentes significados desta lei em cada localidade analisada. E é isso que a gente está interessada, então, a entender, Então, sem muitas delongas, por conta desse tempo, eu vou trazer algumas reflexões e alguns resultados da pesquisa, e eu vou dividir aqui em 5 pontos para reflexão, tá? Bem rapidamente e objetivamente. O primeiro ponto é sobre o filtro da judicialização, o filtro. Que filtro é esse, então? A Casa da Mulher e a Delegacia da Mulher são 2 instituições principais, que recebem as vítimas de violência contra a mulher na cidade. Há algo bastante curioso, sobre esse fluxo desses casos nessas malhas institucionais. O que, em Juiz de Fora, essa mulher não tem acesso direto à Delegacia da Mulher. Ela deve antes passar pela recepção da Casa da Mulher, que vai classificar se o caso é grave ou se o caso é leve. Sendo grave, ele vai para a Casa da Mulher. E se ele for classificado como leve, ele permanece ali naquele ambiente da Casa da Mulher. Isso porque a Casa da Mulher e a delegacia, elas estão localizadas no mesmo espaço físico, no mesmo prédio, na mesma casa, na verdade, em andares diferentes, mas elas compartilham de uma mesma recepção, ou seja, um local de primeiro contato dessas mulheres. Então, essas recepcionistas da Casa da Mulher classificam o caso, que é narrado ali rapidamente, nesse primeiro contato de atendimento, e elas fazem uma triagem, um filtro, digamos assim,
que elas enviam os casos graves para a delegacia, né, eles vão para o andar de cima na delegacia da mulher, e se o caso é leve, eles ficam na parte de baixo, na casa da mulher. E essas atendentes, elas são normalmente assistentes sociais ou psicólogas, ou ainda sem nível superior. Então, isso é um ponto, né, de observação em relação a um filtro de judicialização. Então, elas separam ali o que será judicializado ou não, né? Então, é um ponto importante nesse fluxo de judicialização. O segundo ponto que eu queria trazer para reflexão é sobre a medida protetiva de urgência, né? Essa medida protetiva de urgência, ela é prevista na Lei Maria da Penha e se tornou não um meio para se obter uma entrada no judiciário, né, em um processo de judicialização da violência contra a mulher, mas um fim em si mesma, né? Essa percepção sobre a medida protetiva é acionada tanto pelas usuárias do sistema quanto pelos administradores desse sistema. Ou seja, a medida protetiva, ela aparece como o principal objetivo a ser atingido pela Lei Maria da Penha, né? Então, uma justificativa para isso pode ser pensada a partir de uma real morosidade de um processo penal comum, né? Então, a medida protetiva, ela torna-se quase que a única aplicação para os casos amparados pela Lei Maria da Penha, né? Tomando até um caráter e um significado de pena, né? Como se fosse uma pena, ou seja, obteve a medida protetiva, então tem um caráter, digamos assim, de pena. Cabe destacar que há um tempo médio em Juiz de Fora em torno de 2 meses para a concessão de medidas protetivas. Isso eu tomaria um pouco mais de tempo aqui na apresentação para explicar todo esse fluxo e o porquê desses 2 meses, né? Se der tempo, eu ainda posso retornar nisso. Então, além disso, né, quando não há concessão da medida protetiva, porque a maioria dos casos que chegam ao fórum solicitando a medida protetiva, a maioria não recebe, né, essa medida, e durante essa audiência no fórum, e as partes podem ser encaminhadas, então, pelo judiciário para um tratamento psicológico, por exemplo, oferecido pelos projetos de extensão universitária, né, e esse é o caso do já mencionado a roda de agressores, né, da Universidade Federal de Juiz de Fora, e o atendimento psicológico oferecido por uma universidade particular. Eu queria destacar aqui, né, a importância da segunda vara criminal, né, em Juiz de Fora, porque ela que recebe todos os casos de violência contra a mulher, mas não porque ela é uma vara especializada né, ou seja, os profissionais tiveram cursos de capacitação para receber violência de gênero, porque em Juiz de Fora não há uma vara especializada para isso, então a segunda vara, por uma força de uma resolução de Minas Gerais, foi destinada para esse tipo de caso. Então, a nossa análise focou também na segunda vara criminal. O terceiro ponto, né, já encaminhando aí, é a retirada da queixa, né, que é uma situação observada na Casa da Mulher, que é algo bastante comum nos estudos, desde o início, né, dos estudos sobre delegacia da mulher no país, né, e percebido mais de uma vez também durante o nosso trabalho de campo, né, que é dizer que a mulher retorna para retirar a queixa, né. Nessa pesquisa atual, nessa etnografia que a gente empreendeu, observamos 2 principais motivos para essa retirada, né? Uma por parte das mulheres, né? Uma porque, enfim, voltam, né? Retornam com o agressor e têm a esperança de viver e experimentar um relacionamento sem violência. E, por outro lado, um outro motivo que nos chamou a atenção é porque elas desistem por descrença no sistema de justiça, ou seja, não acreditam que aquele aparato institucional possa ajudá-la nessa situação de violência. Percebem que a justiça é muito distante, né, da sua realidade, e elas têm, principalmente as mulheres de baixa renda, têm uma relação com a polícia bastante negativa, né? E nesse sentido, a Casa da Mulher, apesar de não ser uma instituição de polícia, né, de justiça, ela simbolicamente aparece como uma instituição de polícia porque ela
está ali na porta de entrada da delegacia da mulher. Então, ela é percebida assim por essas mulheres, né, que não querem recorrer. O quarto ponto, né, busca a busca por alternativas, né? Então, há uma demanda também das mulheres que buscam uma medida alternativa, por exemplo, um tratamento psicológico para ela, um tratamento psicológico para o cônjuge, né? Ou seja, não desejam uma via judicial, uma via punitiva. Mas essa demanda, fundamentalmente, essa demanda alternativa, ela é muito comum também no discurso, né, por parte dos operadores dessas instituições. Eles afirmam que o uso do judiciário deveria ser apenas para casos mais importantes ou graves. Ou seja, curiosamente, né, esse é um argumento também muito utilizado na aplicação anteriormente da Lei 9.099, né, que transformava a violência contra a mulher em crime de menor potencial ofensivo. Inclusive, né, a Lei Maria da Penha, de 2006, ela veio como resposta, né, a essa reprivatização da violência contra a mulher, visto que o sistema de justiça percebia que os casos de violência contra a mulher deveriam ser retirados desse sistema, né, de justiça e muitas vezes eles eram, né, tratados com aquela prática do pagamento de cesta básica, né, uma instituição de caridade, ou seja, esse caso não deveria atravancar o fluxo do sistema de justiça criminal. Então, se por um lado, de fato, né, há um abarrotamento do judiciário, né, e mais especificamente do sistema criminal, por outro lado, há uma disputa no campo político feminista de que os defensores dos direitos da mulher necessitam dar visibilidade, né, a essa violência, né, para que se entenda que é um fato de interesse público e não privado. Então, há uma demanda, sim, da sociedade civil por um reconhecimento simbólico, obviamente, de que bater em mulher é crime, né, e diz respeito a toda a sociedade. Porém, né, mesmo havendo uma previsão legal, né, de uma pena mais dura, né, ou seja, se aquele caso, né, continua dentro do sistema legal, do sistema penal, né, o fato dessa morosidade e abarrotamento do judiciário também contribui, né, para que esse processo não chegue até o final, né, prescrevendo antes da sentença. Então, o que eu quero enfatizar é que há o discurso, né, da retirada, e mesmo se ele fica dentro do sistema, ele não chega ao final por conta da prescrição. Então, o último ponto aqui, né, que eu gostaria de destacar, o quinto ponto, é uma existência de uma rede, que eu queria destacar em Juiz de Fora, né, que é a rede de enfrentamento à violência doméstica de Juiz de Fora, que chama Revide, né, e ela conta com reuniões mensais. É uma rede que reúne várias instituições que tratam da violência contra a mulher, por exemplo, o CRES, CREAS, Defensoria Pública, OAB, enfim, mas é uma rede que busca promover um diálogo entre essas instituições e tem reuniões mensais e que atendem à violência. A gente não analisou o impacto dessa rede, né? Porém, eu acho que é um ponto aí que deve merecer um certo destaque. E a minha reflexão final, já caminhando aí para os meus 15 minutos, é que, sem dúvida, né, há um impacto social enorme, né, com a promulgação da Lei Maria da Penha, para o reconhecimento de que bater em mulher é crime e que deve ser tratado pelo Estado, né? Então, além disso, né, a Lei Maria da Penha excluiu o procedimento imposto, né, pela Lei 9.099, de 1995, que banalizava totalmente, né, a violência contra a mulher no judiciário, tratando no fluxo do crime de menor potencial ofensivo. Porém, percebemos que o uso, né, da Lei Maria da Penha em Juiz de Fora não aponta exatamente para um retorno simbólico dessa Lei 9.099, mas, ao mesmo tempo, percebemos que não houve mudanças significativas na cultura jurídica pós-Lei Maria da Penha, né? Há uma representação social dos administradores da violência contra a mulher no espaço público de que esse tipo de criminalidade não deve entrar no sistema penal, e sim deve ser tratado
de uma forma diferenciada dos crimes considerados mais graves, por exemplo, como o tráfico de drogas, né, ou crimes contra patrimônio. Então, há um movimento de retirada desses casos do judiciário, principalmente com o discurso do abarrotamento desse órgão, né? Acionando esse discurso, mas também por uma percepção de que a via criminal não é exatamente adequada para tratar a violência contra a mulher, né? Porém, não há políticas públicas, né, em Juiz de Fora, além, por exemplo, desses projetos de extensão universitários, que caminham aí, que criam um campo para um tratamento, ou ofereçam respostas alternativas, né? Então, existe uma ausência aí de políticas públicas, já que ele não vai para o judiciário, ele vai para onde, né? Então, ocorre, na verdade, uma reprivatização, não porque entende-se que esse crime deve ser tratado pelas famílias, né? Ou seja, porque bater em mulher, né, ninguém deve meter a colher, mas porque não há uma resposta para além da jurídica, então acaba havendo uma reprivatização de fato, né? Então há uma drástica mudança legal, né, com a promulgação da Lei Maria da Penha, mas a cultura jurídica sobre a violência de gênero continua reafirmando desigualdade de gênero, ou seja, apenas a resposta judicializante, não atrelada a outras iniciativas, parece não sair do mesmo lugar, ou seja, de um impacto em alguma mudança de percepção dos administradores desse tipo de conflito no espaço público sobre a desigualdade de gênero na sociedade brasileira. Então, agradeço.